Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio de Ortopcast. Hoje a gente tem um cidadão ilustre, batataense, um ortopedista pediátrico de ponta, uma grande referência em ortopedia pediátrica geral, mas principalmente em paralisia cerebral. Para nós é um grande prazer tê-lo aqui. Fala, Felipão, que pessoa de peso, hein? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Fernando. Mais uma vez aqui tentando trazer informação de qualidade hoje com um colega ilustre, como você falou, Dr. Mauro César de Moraes Filho, professor, né? Toda uma geração, várias gerações talvez, né? De ortopedistas pediatras formados na CD, que trazem esse carimbo aí da sua ajuda na formação. O Dr. Mauro, que é ortopedista pediatra da Clínica de Paralisia Cerebral e do Laboratório de Marcha da CD, mestre e doutor pela USP, né? E batataense, como o Fernando já falou, torcedor do Corinthians, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Dr. Mauro, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir gravar com a gente. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco da sua história, como é que foi que o senhor chegou nessa clínica de paralisia cerebral, como é que é o seu envolvimento, esse início da paralisia cerebral. Olá, obrigado, Fernando, obrigado, Felipe, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, tá? Como o Fernando disse, eu sou nascido em Batatais, uma cidade pequena que fica entre Ribeirão e Franca, né? Que eu saí de lá perdi as contas, mas há muito tempo. Então eu saí de lá. Não precisa se entregar. Para fazer o terceiro colegial em Ribeirão, não voltei mais. Minha família mora lá ainda, mas enfim. É uma cidade, desde quando eu saí, cresceu muito pouco. Uma cidade que ficou um pouco ali oprimida por Ribeirão, que cresceu demais, Franca também, e continua muito parecida desde quando eu saí. E, enfim, o Fernando deve saber disso, mas lá na região, nós crescemos com a ideia de quem quer fazer medicina é Ribeirão que faz medicina. O Fernando fez a medicina lá, eu não consegui fazer em Ribeirão, tá? Mas a ideia sempre era essa, né? Então, na minha família não tem médico, tá? Tem alguns primos de segundo grau que são médicos, mas próximos, pai, mãe, mesmo tios, assim, não tem. Eu fui o primeiro médico da família. E eu não sei de onde veio isso exatamente, mas desde criança eu tinha uma certa atração por hospital, sem muita justificativa. E foi uma ideia que sempre teve na minha cabeça. E claro, quando eu manifestava esse desejo, para meus pais, a meta era fazer medicina em Ribeirão Preto, na USP, que, enfim, é a referência na região, no Brasil também, né? Mas eu não consegui. Eu fui estudar em Ribeirão no terceiro colegial, estudei no COC lá em Ribeirão na época, né? Não passei em Ribeirão e passei em Botucatu. E fui para Botucatu. Tá? Uma excelente faculdade. Mas boa. E minha carreira até hoje, não tem onde eu cheguei, se eu disser que foi planejada, que foi totalmente, eu estaria mentindo, não foi assim. Então, ao longo da vida, fui fazendo escolhas, né? Todas escolhas binárias, né? Um lado ou outro, um lado para o outro, e foi aos poucos construindo onde que eu cheguei hoje. Tá? Em Botucatu foi uma fase importante da minha vida, uma boa faculdade, onde me despertou o interesse para a ortopedia, né? Esse interesse foi despertado no internato, tá? Ao longo da faculdade eu fui percebendo que eu gostava de área cirúrgica. No internato eu percebi que das áreas cirúrgicas a ortopedia eu gostava mais. Então, aos poucos foi amadurecendo a ideia, né? E a residência, com certeza, foi o melhor momento em Botucatu que eu tive, porque eu me identificava no que eu estava aprendendo, né? O ambiente de trabalho era muito legal, tá? E com certeza, os 3 anos que eu fiz ortopedia lá foram os 3 anos melhores que eu passei por lá. E claro, não posso deixar de dizer, é uma história também, é pessoal, mas é interessante, né? A minha esposa também é de Batatais. Eu sou um pouco mais velho que ela, sou 6 anos mais velho que ela. Então, saí de Batatais com 17 anos, ela tinha 11 na ocasião. Então, mesmo sendo cidade pequena, a gente não convivia nas mesmas rodas, né? E eu fui conhecer em Botucatu ela. Ela fez medicina lá também, tá? Então, uma vez eu estava no prédio que eu morava e tal, o porteiro me chamou, disse, Dr. Mauro, tem uma moça de Batatais que entrou aqui na faculdade, já quer conhecer o senhor. Aí lá eu acabei conhecendo ela, enfim, aos poucos somos nos relacionando até que namoramos e depois de um tempo casamos. Peraí, deixa eu... Calma aí, que pegou uma... Legal isso. Ela quis te conhecer porque o senhor era de Batatais, como foi isso? Isso aí. O senhor já era ortopedista ou estava na residência? Então eu estava começando a estar na residência. E Batatais é uma cidade pequena. Sim. Então, na ocasião, enfim, o número de faculdades que tinham na época era muito menor que tem hoje. Então, de vez em quando que alguém fazia medicina. Então, quando alguém fazia medicina numa faculdade, enfim, estadual, a cidade sabia, né? Então, eu entrava de vez em quando.
Então, quando ela passou em Botucatu, disseram para ela, o filho do Mauro da Silva estuda em Botucatu. Né? Então, e hoje em dia melhorou, mas ainda não é bom. Para ir de Botucatu a Batatais e vice-versa, na época, a estrada era muito ruim, assim, era muito picado o caminho, assim, então não tinha ônibus direto, né? Então, o pessoal se locomovia com carona. Então, que era da região, que era de Ribeirão, ia Botucatu Ribeirão, depois Ribeirão se virava, então, era muito com isso. Então, ela foi me conhecer com o intuito, claro, de ter uma carona para voltar para casa e ter algum auxílio por lá também, né? Então, e coincidentemente, ela morou no mesmo bloco de prédios. Aí ela viu o carro de Batatais lá, perguntou de quem que era, o porteiro falou, é do Dr. Mauro. Aí ela foi. E o pai dela brinca até hoje. E daí né? do porteiro até lá, quanto tempo vocês demoraram para começar a namorar? Não, eu sou tímido, então demorou um ano ainda quase. Mas ela olhou e falou, esse cara eu vou fisgar, esse ortopedista aí. E o que o pai dela fala? E foi engraçado, ele conta, no casamento, ele conta isso até hoje, né? Ele falou assim, claro, conheceu o Mauro, então, dá uma força aí, cuida dela, sei que lá. Aí ele falou, o erro foi meu, eu pedi pra você cuidar dela, você cuidou até bem demais. Você levou a sério a tarefa de cuidar dela, então eu não posso te recriminar por nada. Sorte a dele, né, de conseguir um genro assim. Né? Não é? Mas é um bom sogro, né? Muito bom, história muito legal. E veio a filha, né? Sim. Aí Botucatu, a residência, e lá em Botucatu, pro bem ou pro mal, na época não tinha R4. Então o ano que eu saí de lá foi o ano que seria o primeiro R4 de quadril adulto. Tá? E durante a residência eu fui me interessando pela pediátrica. É interessante que do que eu ia lendo Tádia na época, né? Quando eu lia os capítulos que envolviam neuromuscular, eram capítulos que eu ficava mais atraído pela patologia. Então eu fui começando a ter interesse nessa área. Tinha na sua residência, não tinha tanta... Tinha um ambulatório grande até. De neuromuscular? De pediatra misturado, de pediátrica. Só que, pela estrutura da residência, o volume cirúrgico desse ambulatório não era proporcional ao ambulatório. Então, cirurgias letivas existiam lá, só que não eram tão volumosas. Muitas saíam? Viam para outros lugares? Sim. Tratamento fora do domicílio? Né? Sim. E era uma região, Botucatu é uma região do estado de São Paulo muito carente em volta. Tem muitas cidades pequenas, muito deficitárias em termos de saúde. Então, eu não tenho muito para onde ir. Então, eles aguardavam em fila de espera. O volume era muito grande, mas, claro, como boa parte do hospital público, predominava trauma, né? Uhum. Então, o eletivo ficava em segunda escala, né? Então, claro, fui tendo contato ainda muito inicial com as patologias, me interessando, né? E quando eu terminei, no final da residência, né, o professor lá da época, o professor Hamilton, que deve estar aposentado já, ele era o chefe de serviço, eu perguntei para ele, professor, eu quero fazer pediátrica, né? Onde o senhor orienta que eu faça, né? Vou para Santa Casa, Ribeirão, ACD, e, para minha sorte, o Alessandro Melanda, de Londrina, ele fez Botucatu, ele é na residência 2 anos mais velho do que eu. Então, quando eu era R1, ele era R3, e quando eu estava, no R2, ele estava na CD. No R3, ele estava contratado na CD. Então, ele me dava algumas referências da CD, que eu ficava animado com isso. Eu perguntei para o professor na época, eu disse, Mauro, eu acho onde você vai agregar coisa mais diferente, que você aprendeu pouco aqui, para você enriquecer, vai ser na CD. Tudo que você vê lá, boa parte vai ser novidade, então você vai crescer mais. O Alessandro está lá, ele vai conversa com ele, ver o que ele acha, né? Mas eu acredito que você deve ir para lá. Enfim, na ocasião, eu fiz contato com o professor Roupon de Ribeirão, tá? Ele foi muito gentil comigo, respondeu meu e-mail. Eu disse, Mauro, esse ano aqui, já tenho 2 ou 3 daqui que tem que prestar, que vão fazer aqui, então, infelizmente, não consigo abrir para vaga de fora. Eu acabei indo para a CD e deu certo por lá. Era uma fase que a pediátrica era menos concorrida, né? Então, não teve muita disputa por vaga. Na época, também tive a chance de ir para o Pequeno Príncipe, eu passei por lá também, mas por questão de logística, enfim, fui para São Paulo. Tá? Era um desafio para mim, né? Saí Batatais, Botucatu, São Paulo era um avanço grande em termos de cidade, né? E como bom caipira, eu fui morar perto da CD. Eu não sabia andar em São Paulo, não tinha Waze naquela época. A gente andava com guia no carro, né? Guia, um mapa, né? Imagina o desespero. Eu estaria completamente perdido. Com Waze você já fica perdido. É verdade.
E eu fui morar perto da CD e moro lá até hoje. Eu moro na Vila Clementino até hoje. Que é um excelente de bairro, apartamento. né? Muito Eu legal. gosto bastante. No começo foi por desconhecimento, por comodidade. Depois, enfim, se mostrou um bairro que eu consigo ter fácil acesso que eu preciso, é perto do hospital. Então, estou contente lá até hoje. E na CD, aos poucos, eu fiz a residência, tive a chance de ficar. Quando eu estava no final da residência, o Belando Alessandro, por questão familiar, ele mudou para Londrina. Ele foi casar, a mulher dele era de lá. Já foi no final da sua residência. Foi. E aí que abriu vaga também? Abriu vaga. No laboratório. De marcha. Que na época, eu me interessava bastante por coluna. Escoliose, eu achava bacana. Aí abriu vaga no laboratório de marcha. O Dr. Fernandes, que era o chefe na época, me chamou assim, Mauro, você está terminando a residência, abriu vaga no laboratório de marcha, já ofereci para 2 ou 3 do staff, ninguém quer pegar. Então, você tem para onde ir, você quer pegar? Eu quero pegar. Aí foi essa coleção, Alessandro, eu sei muito pouco, assim, não, você vai estudar, tipo, arruma um estágio depois, então estuda porque você tem chance de crescer. Que sensacional, né? Tem chance de crescer. É muito legal olhar isso hoje, né? Ver quem é o Dr. Mauro hoje. E é legal porque, assim, o público-alvo original, né, do nosso Ortopcast são os residentes, né? Então, para o residente ter essa informação, talvez de tudo que a gente vai conversar aqui, para o residente recém-formado, para quem está indo fazer a prova, essa conversa inicial seja até mais útil. Até para dar incentivo. Né? E para ver o quanto que você não precisa querer planejar tudo. Não precisa ter pressa. A gente tem falado isso muito aqui da pressa. Né? E a vida é assim, é como o Dr. Mauro falou, você tem, as escolhas vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, e são situações binárias que você vai pra cá ou pra lá, e quando você vê, você tá numa posição que você jamais imaginou que poderia Eu e o Fernando já conversamos aqui outras vezes, e hoje o foco é o senhor, mas nós dois também chegamos em São Paulo por acaso, assim, foi uma escolha direta, né? Sim, com certeza. E na CD, o Alessandro fez a gentileza, então antes de eu ir para os Estados Unidos, ele me treinou 4 meses, então eu terminei a residência no final do ano, então de outubro até março, mais ou menos, eu fiquei quase que restrito ao laboratório de marcha e auxiliando ele, o Dr. Carlos Santos, em cirurgia. E aí sim, eu consegui avançar um pouco mais na parte de base do exame de marcha, tudo. Nesse meio tempo, o Alessandro ficou de arrumar para mim um estágio nos Estados Unidos. O Alessandro tinha feito estágio com o Dr. David Sander, em San Diego. Só que na ocasião o Dr. David Sander estava com câncer de próstata. Aí você, Mauro, eu vou ligar para ele, mas eu acho que ele já está mais fraquinho, acho que ele vai pegar mais estagiário. Realmente foi isso. Alessandro, eu estou doente, acho que eu não conseguir mais, mas manda ele para o John Davis. O John Davis também era formado em San Diego. E o John Davis estava, na época? Estava em Greenville, na Carolina do Sul, daqueles hospitais Shriners, né, na unidade da Carolina do Sul. Que explica para o pessoal o que é o Shriners. O Shriners é uma rede de hospitais dos Estados Unidos, México e Canadá. Chegaram a ter 23 unidades, não sei atualmente se está nisso daí. Todos eles praticamente têm ortopedia pediátrica. Alguns têm áreas de queimados 2 ou 3, mas uma rede de hospitais dos Estados Unidos, filantrópica. É uma irmandade, né? O pessoal confunde com maçonaria, mas não é maçonaria. Nos Estados Unidos tem maçonaria também, que eles chamam de Freemasons. São aqueles do chapeuzinho, do chapeuzinho. Do Aladim, né? Então é algo assim, mais ou menos similar à maçonaria. Então é uma irmandade de homens, né? Que a função deles é filantrópica. Esses hospitais, o tratamento é totalmente gratuito, os pacientes não pagam nada para serem tratados. E são hospitais bem equipados. Nós temos muitas publicações de alto nível, de alto nível na ortopedia pediátrica que vêm desses hospitais. Até então, boa parte deles, os médicos têm dedicação exclusiva, então eles têm uma média salarial razoável, então uma estrutura interessante. Tá? Eu fiz o estágio num desses hospitais na Carolina do Sul, em Greenville. Hoje o John Davis está em San Diego, né? Em Sacramento. Está em Sacramento. Também na mesma rede. Tá? E eu fiquei 6 meses por lá, e claro, consegui abrir um pouco mais a cabeça, avançar um pouco mais na questão do aprendizado e da marcha, da paralisia cerebral. E quando eu voltei, o Alessandro já estava em Londrina. Então o Alessandro, ele ia para Londrina, vinha para São Paulo, ficava 2 dias por semana aqui para fazer os laudos do laboratório de marcha, até eu voltar. E depois que eu voltei, ele ficou ainda comigo algumas semanas, um mês. Eu disse, Mauro, você está pronto, pode ficar tranquilo que eu vou ficar em Londrina agora, para mim está ficando pesado, mas você consegue tocar já.
O Alessandro nunca mais foi para o laboratório. Não, ali depois que eu voltei e ele percebeu que estava estável, aí ele se desligou da CD e aí ficou. Não, pois eu falo assim, lá em Londrina ele não tem laboratório, né? Não tem, ele está na UEL hoje, desde o começo. De cabeça eu não vou lembrar a posição que ele está, mas ele está numa posição alta na UEL. Não sei se é reitoria, mas é uma coisa bem alta. E lá tem o laboratório de marcha vinculado, eu acho que é educação física. E está agora também interface com os laboratórios, tem um projeto grande lá, que a intenção é passar para uso clínico também. E há uns anos atrás ele estava, quando Curitiba, uns anos atrás, eles tiveram um laboratório de marcha também, do Centro Estadual do Paraná de Reabilitação. Eles montaram o laboratório de marcha, o Alessandro ia lá, semanalmente, para laudar. Nossa, é longe, hein? Era longe, era puxado. Mas depois o laboratório acabou fechando, por questão de equipamento, que não teve manutenção. Mas a pergunta que não quer calar, que horas que a Flaviana entrou nessa história de volta? O senhor veio para São Paulo, ela ficou em Botucatu? Não, aí ela realmente ela ficou lá até terminar a faculdade. A residência ela já fez aqui. Ela fez clínica na Santa Casa e depois fez nefro lá também. E vocês ficaram desde então juntos? Sim, sim. Toda a formação dela Bacana, legal essa história, né? É sempre a mulher que escolhe mesmo. Ah, sim, com certeza. Muito bom. Mas é legal ouvir, porque Botucatu tem uma tradição, então, né, de ter residentes de lá que vem pra cá, né? Tem. Com o Melanda, você, o Zucon, tem o pessoal mais novo aí, o Cássio, com certeza. a Jaque, conheço algumas pessoas, né? Que eu falo, como por lá não ter o R4 de pediátrica, o pessoal que interessa, ele acaba tendo que sair para fazer, né? Exato. E a CD acabou sendo um lugar que, enfim, a porta ficou aberta e tem uma certa tradição, tem uma linha, o pessoal que foi treinado lá que, enfim, trouxe boas informações, o pessoal acaba se interessando por fazer por lá. Tem uma residente lá do Sul que veio fazer um estágio conosco no Einstein, ela falou assim, vocês têm que parar de fazer esse podcast, porque está despertando o interesse de muita gente fazer ortopedia pediátrica, e ela quer fazer ortopedia pediátrica. E hoje, assim, a gente que está aqui, que vê, hoje a CD, assim, opinião minha, né? Opinião, cada um tem a sua. Eu compartilho. Talvez opinião. O R4 da CD seja o melhor, ou se não o melhor, um dos melhores, né? De formação do residente, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade. E para mim, que fiz o Einstein, tive a oportunidade de rodar parcialmente na CD. Eu falo sempre, assim, é muito interessante que a gente continue com essa parceria. Sim. Até pro próprio R4, eu acho que são enfim, hoje além do Einstein, da CD, eu falaria poucos serviços em São Paulo que conseguem trazer tantas complexidades de treinamento. E tanta riqueza, R4, né? Porque realmente a pessoa está entre as pessoas que são referências nos temas mais prevalentes e mais seletos de ortopedia pediátrica, né? Então... As pessoas que estão inovando no sentido de pesquisa, né? Que estão atualizados, acho que a palavra é essa. Pessoas que estão atualizadas, serviços que têm volume, né? E que têm oportunidade do residente aprender com isso. Acho que a atualização é a palavra, né? Tem outros lugares do Brasil que estão indo muito bem, né? O Pequeno Príncipe é uma referência, uma potência, isso aí a gente já sabe, né? Mas tem gente que está fora de São Paulo que às vezes não tem noção do tamanho que é a CD, né? É uma estrutura muito legal. Mas aí só entra no laboratório de marcha, né? Tenho a oportunidade de estar com o John Days, para quem não sabe, uma das pessoas mais... hoje maiores referências na área referências, de marcha, né? O cara que fez parte da formação dele com o Sutherland, com o próprio Gage, né? Ele fez parte do corpo editorial do livro do Gage, né? Então, assim, cara, o senhor teve a oportunidade de estar, né? Até hoje, né? Vocês estão sempre publicando em conjunto, né? Tive lá no Fellow, tive a chance, na época, de participar do projeto que ele desenvolvia, né, que tinha a ver. Hoje, um assunto que está super na moda. Na época era muito menos, era um trabalho de equilíbrio idiopático. Então, minha participação foi coleta de dados. Então, na época, como que era lá? Lá, o último ano de ortopedia, que lá nos Estados Unidos é R5, se não me engano, eles rodavam 6 meses lá. Então, eram colegas da Universidade da Carolina do Sul, da Universidade de Duke, então tinham 6 R5, no último ano de ortopedia, que rodavam 6 meses lá. E lá tinha mais 2 fellows do serviço, 2 americanos que fizeram ortopedia e estavam lá na pediátrica.
Um desses fellows é o David Westbury, que está até hoje lá em Greenville. Na época, o projeto do David Westbury era o projeto de equilíbrio idiopático. Até o que ele mais publica é isso. Né? E na época o John Davis queria tentar ver se no exame de marcha tinha alguns detalhes da cinemática ou mesmo da cinética que diferenciava um paciente PC leve versus equilíbrio idiopático. E claro, eu fiquei lá 6 meses. Então o Westbury ficou 1 ano no fellow, depois continuou como contratado lá. Então, no projeto, minha tarefa foi coletar os dados. Então eu pegava os exames de marcha e coletava os dados que estavam sendo, enfim, levantados. Aí não foi de imediato, mas esse trabalho acabou saindo depois, uns 2 anos depois. Então o Westbury continuou com o projeto até terminar, depois de várias revisões saiu, e foi uma oportunidade legal de despertar esse tino científico, né? E participar de um tema que na época era menos frequente, né? Mas hoje é um tema bastante atual, né? Que tem... Equilíbrio idiopático, você fala? Sim. Aproveita e levanta a bola. Eu ia levantar, mas vou deixar para você. Levanta a bola. Explica para quem está ouvindo quem que é o Dr. Mauro desse ponto de vista científico e de treinamento dos ortopedistas pediátricos, de formador de opinião. Assim, o Dr. Mauro encabeça, né, as principais publicações nesse sentido, em marcha, e traz as principais novidades nesse sentido. Então, quando a gente fala em atualização, a gente está falando de coisas de atualização do que saiu ontem. A gente não está falando dos últimos 5 anos, está falando de que saiu ontem. E dos resultados de vocês, né? Exato. Então, ele é um cara que tem uma grande experiência cirúrgica, uma mão cirúrgica excepcional, além de, obviamente, todo o tato com o paciente. Então, assim, isso engrandece muito para nós e para todo mundo que faz paralisia cerebral hoje, em São Paulo e no Brasil. O Dr. Mauro é uma referência e a experiência dele é um ponto de muita importância. A gente, quando vai operar pacientes com paralisia cerebral, é muito frequente a gente falar assim, não, o Mauro faz assim, não, o Mauro faria isso. Então, a gente com certeza é um ponto de apoio, né, para todos nós, né? Isso é muito legal, assim, né? Eu sempre brinco com o Francesco, falo, Francesco, aproveita que você agora saiu da CD, está só no mais, você tem que publicar igual o Mauro, porque a gente precisa publicar mais, né? Eu estou enrolando meu mestrado aí, a gente fica tentando fazer as coisas, mas assim, é muito legal poder ter, isso eu tô falando de verdade aqui, que é o que eu sinto mesmo, assim, de poder espelhar no senhor por esse seu rigor científico, né? Então, vocês colocam os seus casos, vocês levantam a hipótese e vão testar e vão publicar se deu certo ou se deu errado, né? Se a sua hipótese é nula ou não, mas assim, é legal colocar à prova o que vocês estão fazendo. Isso é muito legal. E poucos serviços no Brasil. A gente tem muitas pessoas fazendo coisas muito legais no Brasil e poucas pessoas que estão apresentando os resultados do que está fazendo. Então, e acho que esse ponto é um ponto importante. A autocrítica, né, Mauro? Acho que você compartilha dessa experiência. Essa autocrítica, porque sempre dá para melhorar alguma coisa, sempre dá para se questionar e a gente tem que ter essa humildade, né? De falar, você é a referência em paralisia, mas a gente vê no seu dia a dia que você não é o cara que fala assim, eu sei tudo disso aqui, é aquela pessoa, aquela velha frase, que é o cara que mais sabe, mas é quem mais tem dúvida. Mas paralisia cerebral, quem sabe tudo? É um desafio sempre, né? Então, por mais, dentro do mesmo diagnóstico, do mesmo guarda-chuva, mesmo pacientes com a mesma classificação topográfica, a mesma classificação neurológica, o mesmo GMFCS, eles vão dar diferente. Vai ter um detalhezinho do outro, é muito difícil ter paciente totalmente igual. Cada um vai ser seu detalhe da patologia, depois um detalhe da família, um detalhe do acesso ao tratamento. Então, o resultado é isso tudo conjunto, né? Essa composição toda é o resultado final. Então, são muitas variáveis. Você tem que tentar, enfim, não controlar, mas entender as variáveis para ver daquele paciente que tem aquela família, que tem aquele acesso à reabilitação, que tem aquele acesso ao tratamento, aonde você consegue chegar. Trazer a família para dentro dessa perspectiva, sempre, né? O senhor tocou num ponto, antes da gente voltar para a paralisia cerebral, o senhor tocou nesse assunto, que é um assunto que a gente gosta de falar, que é o idiopático. Esse trabalho do Westbury, ele acabou, vocês, né, que você participou do John Davis, trazendo a diferenciação, né, entre um e outro pelo exame de marcha, a questão da posição do joelho, né, no balanço terminal, no contato inicial, que antes pensava-se que a diferença era do joelho na fase de apoio, né? Acho que era o artigo até do Sandra, se não me engano, né? Do Gage, tem o do Gage antigo que fala um pouco sobre isso também. Falava da fase de apoio, né? E vocês levaram mostraram, né, que a diferença é maior. E a gente participa do laboratório de marcha, lá o Fernando participa também. Então, quando a gente
ajuda a escrever o laudo, a gente sempre coloca essa questão, né, da pontual, né, da seletividade, que é a capacidade do apoio. Da extensão do contato inicial, né? Exato. Para posicionamento adequado do pé ali no balanço terminal. Mas, voltando um pouquinho, então, vamos dar uma movimentada aqui na conversa, vamos falar um pouquinho das cirurgias, o que o senhor entende da criança com paralisia cerebral. O senhor já entrou num ponto interessante, que é não dá para colocar, né, tudo no mesmo bojo, né? A quantidade de crianças que são inclassificáveis, né? Sim. No artigo que o senhor colocou, o último lá que o senhor publicou sobre as classificações, 30 e poucos %, eu acho que não eram inclassificáveis, não me corrija se eu estiver errado, e cada lesão é única, né? Então, cada lesão encefálica cada apresentação é uma, e fora isso, essa questão da família, né? Então, como é para você, o senhor que está no particular, atendendo criança com paralisia cerebral, na CD, o senhor faz praticamente só isso, né? O que o senhor diria, assim, até para que as pessoas entendam o que é o tratamento ortopédico, não só ortopédico, né? O tratamento da criança com paralisia cerebral? Em última instância, quando você se depara com um paciente com paralisia cerebral, você tem que pensar, para aquele paciente, para aquela família, o que você pode fazer para ajudar ele, até onde ele pode chegar. Nem sempre é fácil você entender isso daí. Então, muitas vezes são necessárias várias visitas, várias reavaliações para você construir uma ideia sobre o paciente, né? E hoje em dia a classificação GMFCS ajudou muito você entender o que você pode buscar para cada grupo de pacientes, tá? Então, claro, pega os pacientes mais funcionais. GMFCS é 1 e 2, boa parte do 3, tá? Muitas vezes, quando é pensado em intervenção ortopédica, é para fins funcionais, a maior parte delas, tá? Então, você vai tentar ver o que você consegue fazer para ajudar o paciente a ter uma melhor função dentro do nível motor dele, tá? O que as partes das deformidades estão atrapalhando o paciente, o que está impedindo dele ter um avanço ou chegar perto do que é esperado do seu nível motor, tá? Os pacientes mais funcionais são um grande desafio também, porque você tem a obrigação de melhorar a função deles. E essa melhora, para que ela seja bem sucedida, são 3 grandes etapas. Primeiro, você tem que mapear os problemas. Então, tem a etapa do diagnóstico. Então, você tem que identificar quais são os problemas a serem tratados, exame físico, muito exame físico, imagens quando necessário, exame de marcha quando disponível, tá? Você identificar quais são os pontos que você vai tratar para tentar melhorar a função do paciente. A segunda parte é a parte da execução. Você tem que executar o que você planejou, tá? Executar bem. E a terceira parte, talvez a mais complexa e não menos importante, é a parte da recuperação, que vai desde quando termina a cirurgia, você faz o curativo, faz o gesso, até o momento que o paciente vai para a reabilitação e vai ficar meses reabilitando, tá? Então, para a cirurgia funcional, a correção da deformidade que você faz, você vai saber se funcionou ou não 6 meses, 1 ano depois, tá? Se impactou de forma positiva na função do paciente, tá? E se houver falha em cada uma dessas 3 etapas, o resultado vai ficando aquém do desejado, tá? Se você planejou errado, não adianta executar bem. O erro já tem desde o princípio, tá? Planejou tudo certo, executou mal, também compromete. Planejou bem, executou bem e não teve pós-operatório, também não funciona. Então, é uma cascata de eventos aí para dar certo, que é trabalhosa e é complexa. Então, você tem que identificar isso. Então, a cirurgia funcional é cirurgia grande. Então, você tem que ter certeza que o paciente tem retaguarda de reabilitação. Se ele vai ter onde reabilitar, porque se fizer a cirurgia e ficar parado em casa, não vai funcionar. Perfeito. Gostei muito de como você falou, mas eu queria te perguntar especificamente de uma coisa que você falou. Você falou exame de marcha ser disponível. Então, todos os seus pacientes, claro, tem ambuladores, todos eles fazem exame de marcha quando disponível? Hoje em dia melhorou bastante. Então, hoje já tem uma gama grande de convênios que cobrem exame de marcha. Então, é difícil o paciente não ambulador não fazer exame. Então, hoje é feito com bastante frequência. Até os que, porventura, o convênio não cobre de imediato, mas eles entendem a importância por solicitação especial, eles acabam fazendo. Então, é improvável hoje em dia um paciente de ambulador que não consiga fazer o exame. Mas eu digo, na sua prática, algum caso que você fala, esse caso especificamente, talvez eu não precisasse, ou... Assim, às vezes deformidades isoladas, para você vai com mais tranquilidade. Então, por exemplo, pega um hemiparético, que tem um pé equino. Você não tem muita dúvida com relação ao equino, então sabe onde corrigir. Perfeito. Você deixa de avaliar o plano transverso. Esses pacientes são, muitas vezes, assimétricos. Então, um lado que está
lado da hiparesia, Uhum. muitas vezes a micróbio retrai, né? retrai, pode ter rotação interna do quadril. Então, essa parte você, visualmente, é muito difícil avaliar isso. Então, você precisa instrumentar, você fazer o exame de marcha para avaliar. Alguns pacientes mais leves, mais novos, se você corrige o equíneo, às vezes eles melhoram a simetria plano-transverso. A pelve melhora. Alguns outros não. Quando tem rotação do quadril grande, vai ter que mexer no quadril. Então, às vezes, cirurgias pontuais, em um único segmento, você pode, acho que, avançar com mais tranquilidade sem o exame. Mas, a partir do momento que começa a ter mais de um segmento envolvido, deformidades múltiplas, pacientes assimétricos, com grande assimetria, então o exame vai trazendo mais recursos para você, para planejar. Então, eu aproveitei essa fala para falar para você, que a gente já falou de exame de marcha, já falamos aqui da importância do exame de marcha, do quanto que o exame de marcha me acrescentou, assim, como profissional, para avaliar mesmo pacientes neurotípicos, o quanto você tem de informação. Então, às vezes eu tenho paciente com alguma alteração rotacional, uma torção tibial, paciente neurotípico, e que os pais desejam saber se aquilo pode ser um problema no futuro e para definir um tratamento, o quanto o exame de marcha acrescenta nisso. Então, a mensagem que fica se você tem o exame de marcha disponível aí, onde você está, na sua cidade, peça, porque o Dr. Mauro, com toda a experiência que ele tem, você vê a humildade que ele tem de pedir o exame de marcha para todos os pacientes quando ele tem a disponibilidade. Então, não é nenhum tipo de... Isso eu vou até comparar com aquela coisa de pedir o raio-x no trauma bilateral, comparativo. Não tem nenhuma vergonha, não quer dizer que você não sabe a ossificação. É simplesmente a questão de você ter essa humildade, não tem nenhum problema. Você está oferecendo o que tem de melhor para o seu paciente. O Gage, ele coloca nem como uma humildade só, ele coloca como uma necessidade, um pré-requisito. Né? Ele, na opinião dele, não se deveria operar ninguém com paralisia cerebral sem um exame de marcha prévio, né? Esse seria o mundo ideal na visão do Gage. Né? Esse ponto é importante, como o Fernando disse, vocês disseram, mas claro, tudo na medicina tem os críticos, né? E hoje, por questão ética, você não consegue fazer um estudo comparativo que comprove a eficácia da análise de marcha. Você não consegue dividir o paciente, todos eles têm exame de marcha pré-operatório, e depois você divide em dois grupos, que um vai ser tratado de acordo com o exame e o outro você vai cegar. Tá? Esse paciente que você cega, esse grupo, a princípio é antiético, porque tem indícios na literatura, tá? Mesmo não sendo nível de evidência 1 e 2, que o exame de marcha ajuda o paciente. Então, por questão ética, você não consegue fazer o estudo perfeito sobre isso. Então, com base nisso, às vezes, quem não é crítico do tema, ou por fim, está num grande serviço e não tem acesso a isso, mas para se justificar, acaba dizendo que não é fundamental o exame de marcha para planejamento. Por mais que eu penso que ajude, igual vocês mesmo. Esse ponto, tudo bem, cabe discussão, mas um ponto que não cabe discussão. O exame de marcha, ele registra a evolução do paciente. Então você tem um exame pré, você tem um exame alguns anos depois, tem um exame alguns anos depois, você mapeia toda a evolução de forma objetiva. Tá? Ao longo dos anos, tá, isso traz massa de informação. Você consegue modular o tratamento, você consegue ver o que você faz que funcionou, o que você faz que não funcionou, você melhora a conduta do paciente a longo prazo. Então essa contribuição que o exame de marcha dá para o avanço do tratamento desses pacientes é indiscutível. E não só do ponto de vista científico, né, como você apontou, mas como individual também. Exatamente. Você vai ver aquele paciente que você fez de forma objetiva, o que se melhorou, se não melhorou. Você tem um registro, tanto individual quanto em termos populacionais. Tá? Uma coisa que eu gostei da forma como o senhor abordou, e não, sem querer ser filósofo, sem querer filosofar demais, mas eu acho que ficar dando receita de bolo é muito complicado, né? O senhor, como é uma pessoa que todo mundo quer ouvir o que o senhor está fazendo, obviamente o senhor sempre é chamado para falar o que o senhor está fazendo. E antes da pessoa entender, né, como se trata um flexo do joelho, como se trata um equino, ela precisa entender esses princípios. Né? Primeiro princípio, os princípios gerais de tratamento da paralisia cerebral, que são coisas que as pessoas às vezes esquecem de conversar, mas né, que eu gostaria que o senhor comentasse, né, sobre princípios de alongamento, princípios de tratamento ósseo. Então, as coisas elas precisam ter uma base, não adianta. Porque a pessoa, tecnicamente, fazer uma cirurgia ou outra, a pessoa pode conseguir fazer num lugar longe, outro. Mas e aí? Esse paciente vai se beneficiar? O pós-operatório, a reabilitação, a família. Foi muito legal o senhor colocar isso. Muito legal, porque a gente que foi agora, né, no congresso lá, que o senhor foi palestrante, o congresso internacional que o pessoal da nossa casa organizou, achei muito legal eles colocando essa questão do nada de nós sem nós. E isso não é balela,
Isso não é balela. A gente que começa a ver, eu sou novo ainda, estou aprendendo muito, estou acompanhando, tendo os meus casos, cara, o Dr. Amâncio bate muito numa tecla do furor cirúrgico, né? Você tem que diminuir, querer operar demais. E para esse paciente neuromuscular, às vezes, o menos é mais, né? Às vezes a criança está lá no interior e o cara vai querer é um mielo que o cara quer reconstruir o quadril, porque só viu a técnica, né? É um diparético que o cara alonga a zona 3. Então, assim, queria que o senhor conversasse um pouco dessa base, mais até, depois a gente pode falar das coisas específicas, mas para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Assim, explicar por que o paciente com paralisia cerebral ele pode piorar e muito depois de um procedimento cirúrgico. Isso. Então, quando você trata um paciente com PC, é uma maratona, não um tiro de 100 metros. Então, você tem que tratar hoje, 5, 6 anos, você tem que lembrar que ele vai estar com você, se tudo bem, até 20 anos, 30 anos. Então, os resultados são a longo prazo, não são de imediato. Tá? E se pegar a curva do GM-FM, os primeiros 10 anos de vida, claro, depende do nível motor, as curvas são ascendentes. Os pacientes tendem a ganhar alguma função, tá? Na primeira década de vida. Depois estabiliza, passa pelo estirão, ganha peso, ganha massa, desce um pouco, estabiliza e fica num platô que vai oscilar menos. Então, a longo prazo, a capacidade do paciente tem de ganhar força é muito restrita. Então, a força vai ser, o ganho de força é possível, é lento, tá? Mas sempre ele vai perder do ganho de massa muscular. É muito comum vocês ouvirem, não? Doutor, quando ele tinha 6, 7 anos ele fazia isso. Agora fez tal coisa, não faz mais. Tá? Então, muitas vezes a família correlaciona isso a alguma cirurgia, algum fato, mas muitas vezes é a história natural do problema. Tá? Se a gente tem uma força que vai aumentar pouco, a massa vai aumentar mais quando passar pelo estirão, e essa massa vai ficar pesada para o corpo carregar isso daí. Tá? Então, lembra que a tendência a longo prazo é o paciente já ficar mais fraco, proporcionalmente. Tá? Nós devemos ter cuidado para não aumentar isso. Tá? Então, toda intervenção que se faça, você tem que lembrar que isso pode ter uma repercussão daqui 5, 6 anos. Tá? Isso é importante para quê? Tá? Cuidado com partes moles. Então, parece cirurgia simples, mas muitas vezes cirurgias que cobram um preço grande mais adiante. Tá? Então, um tríceps sural, para um paciente deambulador, não sendo hiparético ou diparético, sempre buscar a abordagem mais conservadora possível. Tá? O que for possível. Às vezes não é possível, mas do que for possível, buscar o mais conservador possível. Só um parênteses. O senhor acha que às vezes um equino leve é melhor do que um... Ah, sim, com certeza. Pega um equino discreto no paciente diparético, ele joga a forçação solo para frente do joelho, ajuda a esticar o joelho. Tá? Então, isso com certeza sim, não tem dúvida disso. Tá? Então, muitas vezes pega uma criança nova, 5, 6 anos, por aí, está em equino, então é feita uma cirurgia mais agressiva em zona 3, o pé abaixa, de imediato todos ficam contentes. A família fica contente, a física fica contente, tá? Daqui 3, 4, 5 anos... Ele agacha. Agacha. Então esse músculo começa a enfraquecer proporcionalmente, e você vai pagar o preço da cirurgia que você fez. Tá? Então, no dia a dia, é muito mais difícil você manter essa postura mais conservadora. Você é cobrado. O físico vai te cobrar, a família vai te cobrar. Vê os modismos, né? Sim. Então, você não está tratando o paciente, você está segurando. Tá? Então, você está atrasando uma cirurgia, isso, ou fazendo cirurgias menores. E o SPML, doutor, e não sei o quê, e a risotomia, e a cobrança, né? E aí? E cuidado com os modismos. Então, por exemplo, ao nível do tríceps sural, o que determina a agressividade da cirurgia é o nível que você faz. Então, divide em 3 zonas. 1, 2 e 3. 1 é mais proximal, 3 mais distal. Tá? Quanto mais distal, mais você alonga, corrige mais, mas enfraquece mais. Tá? Quanto mais proximal, é o inverso. Você e o tendão tá ali na cara. Tá ali. A 3 é facinho, né? É fácil. Faz percutâneo, faz de qualquer forma. Tá? Então, a agressividade vai dar pela zona, não pelo tamanho da pele. Tá? Então, se você faz uma zona 1, faz um Baumann, que é a cirurgia mais conservadora que existe, que é difícil fazer, você tem que abrir um pouco mais. Tá? Ela é muito mais benigna do que fazer um percutâneo de Aquiles 1 milhão de vezes. Tá? Mas o paciente... Não, mas aí, doutor, o paciente saiu, fez o SPML, ou fez o alongamento de zona 3, um diparético, e tá com o pé bom, tá andando bem, 3 anos, tá com 4 anos. Só opera? Aí tem que ir a longo prazo, né? Então, lembrar isso, tomar cuidado. As cirurgias percutâneas sempre existiram na ortopedia. Tá? E claro, elas vão e volta, mas a questão é a pouca previsibilidade delas, tá? Para mais ou para menos. Tá? Quando você alonga menos mal, mas quando alonga mais não tem muita volta. Então,
E não é nenhuma questão técnica. Muitas vezes os pacientes perguntam, doutor, você não faz SPML? É como se fosse uma cirurgia com dificuldade técnica. Como se você não tivesse a habilidade para fazê-la. Como se fosse um avanço. E boa parte dos colegas que não fazem por filosofia, por convicção. Não é questão, princípio, não é questão técnica. Né? Então é isso. Mas o senhor poderia fazer SPML para outros sítios que não tríceps, por exemplo? E, às vezes um paciente pega um paciente super grave, pega um nível 5, cheio de deformidade, você quer relaxar só, tudo bem. Vai fazer percutâneo, você não vai trazer muito malefício ao paciente. Você diminui a exposição cirúrgica, sangramentos. Reabilita mais rápido. Mas para o deambulador, para o funcional, você tem menos controle do que está alongando. Para o nível 5, é até uma pergunta, agora já entrando na técnica, pode voltar na filosofia depois, sabe o que veio aqui. O senhor faz, às vezes, zona 2 ou zona 3 para GMFCS 5? Sim. Você faz para posicionar numa horta, às vezes tem uma pé inclínio muito grave. Então você quer só ajeitar, deixar na hora para deixar o pé protegido, para evitar de machucar. Plantígrado. Você faz percutâneo. E acho que uma informação que você está batendo na tecla é sobre enfraquecer, né? Porque essa relação direta entre alongamento e enfraquecimento, né? E talvez não fique tão claro para os pais, ou até para algum residente que esteja no início aí, essa relação, porque o paciente, espasticidade não é força, né? A espasticidade, apesar de ajudar. Às vezes, por exemplo, se você tiver que escolher entre uma espasticidade ou uma flacidez em um paciente na musculatura antigravitacional, ok, ele pode ajudar esse paciente a ficar em pé, comparando, por exemplo, um PC com um mielo. Mas a espasticidade não é força, né? Então, você, apesar de fazer o alongamento e tirar, de certa forma, aquele tônus excessivo, você está enfraquecendo, né? E o paciente, ele é espástico, porém fraco. E essa é a dificuldade na paralisia cerebral, né? Por isso que eu acho que é tão difícil. Exato, mas essa é uma grande dificuldade nesse sentido. Então, se você quer alongar, porque é o que eu falo para os pais, deixar reto é fácil, a gente consegue deixar reto. Só resumindo, assim, então, para quem tá perdido na conversa, assim, né? Quando a gente pensa numa criança que é diparética, ou seja, tem os dois lados do corpo acometido, membro inferior mais acometido, anda, atrás do desenvolvimento, começou a andar um pouquinho mais velho. Bom, essa criança, ela existe uma história natural da evolução. Vamos colocar aí um jump, né? Uma criança que tem um jump negate. Então, quais são as evoluções naturais do jump? Uma delas, essa criança pode cair em agachamento, que é o crouch gait, pela história natural do enfraquecimento. Ele pode virar um crouch por um distúrbio rotacional, ele tem um distúrbio de braço de alavanca, também é uma causa. Mas aí o que a gente está batendo na tecla aqui é que, apesar de ter tantas coisas que podem levar, que a gente, quanto médico, não seja mais uma, que é o agachamento iatrogênico, um hiperalongamento do tríceps sural. E aí que é a questão do detalhe, que o risco de você vender uma cirurgia por modismo, né, que aí, então assim, a questão é, alongar na zona 3, você precisa, ela é proscrito em diparético, não se toca. Isso por princípio. Não põe a mão em tendão zona 3 de diparético. Isso. Como a gente fala em todo o podcast aqui, né? Como a doutora Manso sempre fala, é um conceito recente. Desde a década de 70. Desde a década de 70. E as pessoas continuam fazendo. Essa que é a nossa discussão aqui, só para resumir. Não é isso, doutor Mauro? Só para ser mais claro, que às vezes a gente começa com coisas mais técnicas e as famílias se perdem. Então, eu gosto de ver o Selber falando sobre isso, que ele tá espuma, né? quando ele vai falar, mas pode continuar, só quis fazer um parênteses, né? Se eu tiver esquecido alguma causa de crouch, são 4 ou 5, eu só falei 3 aqui. As pés planas, etc. Tá perfeito. É isso mesmo, é lembrar disso. Então, qualquer intervenção que você faça precocemente, talvez ela vai ter um custo mais adiante. Então tem que pensar bastante em fazer. E no global, sempre tentar, ao longo do paciente, no período que está crescendo, onde tem mais chance de ter deformidade, quanto menos você intervir, é melhor. Então tem que pensar no intervalo de tempo aí de 12, 13, 14 anos. Então, quanto menor o número de intervenções ortopédicas ele necessitar em todo esse intervalo de tempo, para ele funcionalmente é melhor. Vai ter menos fraqueza, menos período de repouso, menos período de retrocesso. Tá? Então você tem que usar todos os recursos disponíveis para, nesse intervalo longo de tempo, você reduzir, quando possível, o número de intervenções cirúrgicas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, Mauro, diretamente da sua prática médica, porque você é uma pessoa que hoje é procurada pelos pacientes, pelos pais, sob recomendação de fisioterapeutas, as pessoas sabem que você é realmente uma referência em paralisia cerebral. Você sente, assim, que hoje você
contraindicar um procedimento cirúrgico, ou dizer para a família, ó, não precisa operar agora, não, é mais fácil a aceitação da família do que antes, quando você estava mais no início de carreira? Você acha que antes a pressão da família era maior e hoje com vamos dizer, o respeito e já os pacientes já chegam sabendo que você é uma pessoa que sabe muito sobre paralisia, você percebe que eles recebem melhor essa informação de que não é o caso de operar? Fica mais fácil e os cabelos brancos ajudam bastante, né? nesse ponto, né? Não sou tão velho, mas minha cabeça ficou branca rápido. Acho que sim. Então, pessoal, boa parte deles acabam sendo triados para mim, então já vem com uma segunda opinião muitas vezes, então acaba tendo um peso um pouco maior da opinião. E eu sempre uso o que eu conversei com vocês. Eu penso assim, naquele paciente que eu estou vendo, o que eu posso ajudar? Eu vou ajudar ele? O que a minha cirurgia vai mudar para ele? Tá? Um exemplo, por exemplo, vou pegar um tétano motor 5. O quadril está bonitinho, está lá, tem um flexo de joelho, flexo fixo de 15, 20 graus que seja. Tá? Paciente que não gosta do parapódio, não faz o translativo, só cadeira de roda ele fica. Então tem um joelho lá que tem metade de flexão. Se eu conhecer da enfermidade, o que muda para ele? Não muda nada. E sem contar o risco de recidiva, certeza praticamente de recidiva, né? Porque ele é cadeirante. É altíssimo, então não muda nada. Por que eu vou operar? Agora pega um mesotetra, nível 5, que por força da família, por dedicado, faz lá sua horinha de parapódio todo dia, do que cresce, o joelho ficou fletido, perdeu essa capacidade. A indicação é muito relativa. Só que pelo menos você pode até conduzir ele de volta para esse padrão. Então é tudo caso a caso, mas situações que você não vai ajudar o paciente, você evita de ter indicação cirúrgica. Qual o benefício do paciente com paralisia cerebral ficar em pé? Tem que ter todo o meio termo. Acho que saúde geral é importante, então só tem aquela perseguição dos quadris, então é importante ressaltar, para a parte médica eu acho que não tem muita dúvida, mas para as terapeutas às vezes tem um pouco isso, né? Até hoje não tem nenhum registro científico de alta evidência que mostre que algum meio não operatório é efetivo para prevenir os quadris subluxários. Tem. Claro, tem suposições ou mesmo metas a serem perseguidas. É claro, o quadril, quanto melhor tiver o arco de movimento, tem chance de ser mais saudável no PC. É claro, uma criança descarrega mais peso, também ajuda. Tá? Mas lembrar que a prevalência da luxação é por nível motor. Então você não consegue mimetizar no paciente nível 5 o nível de atividade que o paciente nível 1, nível 2 tem. Ele está andando o dia inteiro, fica em pé o dia inteiro. Tá? Então não é você colocar. Mas para outras coisas. Sim, respiratório é muito bom, digestivo é muito bom. Então, quanto possível, sim, pela parte geral. Tá? Então, quanto menos sentado ele ficar, melhor. O intestino tende a funcionar melhor, o pulmão tende a ter menos secreção. Então, acho sempre que possível, é uma tarefa diária se conseguir fazer. Eu acho que para a saúde geral do paciente, eu acho que é válido. E começando a ver as famílias, né, quando você começa a sair um pouco do consultório, né, eu acho que o Instagram ele te dá um pouco dessa percepção também de como que as famílias estão no dia a dia, pelo menos uma percepção, não? Claro que a gente só sabe das coisas quando a gente vive, né? Como o Rick Chambers lá, que tem um filho que, né, acho que faleceu, mas tinha um filho com paralisia cerebral. Então, assim, acho que enfim, mas se você, eu fico imaginando se eu tivesse um filho nível 5, né, e com certeza eu ia comprar aquela roupa da FlexCorp que eu vou colocar a sandália, o pé da criança, o meu pé, para sair, para andar. Mas eu ia fazer, eu não tenho dúvida que eu ia fazer. Claro que vai chegar uma idade que você não consegue mais, mas se tiver 4, 5, 6, 7 anos, e assim, a ortostase nessa idade, como você falou, tem questão respiratória, tem neuroplasticidade, questão visual, né? Você está desenvolvendo, né? Então, até a criança com paralisia cerebral ela tem um atraso de desenvolvimento neuromotor. Então, tudo que você estimula, de certa forma, né? Quantas crianças, né? A gente vê que a mãe chega já um pouco mais velha e fala assim, não, ele passou no médico, ele falou que ele não ia adquirir tal coisa, a criança adquiriu. Então, é muito difícil, né? No início, né? Sim. Você diferenciar os níveis, né? Os DMFCS. Editar um prognóstico fechado. É difícil você classificar adequadamente, né? E tem as outras coisas, né? Convulsões, outras coisas que podem acontecer, né? E tem as histórias, então a gente tem que ter a humildade de ouvir da família. Vou dar um exemplo para vocês. Uns anos atrás, bastante tempo, estava na CD tratando uma paciente lá, paciente de nível motor bom, nível motor 3, mas bem bom, uma boa qualidade de marcha ela tinha. Então tinha um pouco de flexão do joelho, tinha os pés pelos valgos, e os quadris, um lado um pouco mais que o outro,
do lado tinha uma subluxação de 40%. Não era 30%, era 40%, a abdução dela era boa. Então, meu plano final dela era avalizar um pouquinho os dois fêmures, do joelho transfiro semitendíneo e do pé fazer o mosca, longa com lateral do pé. E sempre foi os avós que cuidaram dela. Tá? E na ocasião, cirurgia tudo certinha, marcada. Na hora de entrar para o centro cirúrgico, a avó entrou junto e me chamou assim: doutor Mauro, não faz o quadril, não. Tô inseguro com o quadril, corrige o joelhinho, o pezinho dela, o quadril vão acompanhar. Expliquei, 40%, o motor dela é bom, pode ser que piore, a gente vai perder a chance. Não, fica tranquilo, eu volto certinho com o senhor, sempre voltei com o senhor. Se perceber que está piorando, eu opero o quadril, mas não faz o quadril, não. Não fiz o quadril. Alguns meses depois, a avó faleceu, teve um câncer pulmonar, eu acho, não resistiu muito tempo. E o vô continuou trazendo para mim. Resumindo, uns anos depois, ela foi bem funcionalmente, a subluxação melhorou, não tem mais nada hoje ela tem 20 e poucos anos, acompanha ela até hoje, o quadril não tem nada. Então, foi uma evolução, claro, o nível motor ajuda, né? Mas se eu fosse pegar, em termos gerais, 40%, a chance era de piora, você teria que intervir. Então, eu ouvi, claro, eu acompanhei a criança, semestralmente tempo, se estivesse piorando, eu ia intervir de qualquer forma. Claro. Né? Uma situação que fugiu do padrão. E é dividir responsabilidade, o que a gente sempre fala que o paciente, se ele estiver disposto a correr um certo risco, é uma decisão conjunta, né? Sim, ela tinha o entendimento que tinha uma situação que estava presente, ela tinha o entendimento que podia piorar, ela tinha o entendimento que tinha que trazer regularmente, tá? E ela fez uma aposta de funcional do paciente que colaborou e a aposta ganhou. Então nós falamos de duas coisas importantes aqui, né? O senhor citou GMFCS, nós já falamos em outras oportunidades, coisas que mudaram a paralisia cerebral nos últimos anos aí, né? O GMFCS equalizando lá em 97, depois o Hip Surveillance, né? Que mudou a vigilância dos quadris. O senhor está comentando aí só para colocar dentro do mesmo nível de entendimento aí. Já falamos bastante. Assim, eu faço uma aula a cada 2 semanas de paralisia cerebral para os alunos da faculdade. E a minha aula dura 50, 55 minutos falando de princípios. No final, eu falo 5 minutos, eu mostro os slides das cirurgias a jato, assim. Porque para eles que são acadêmicos, eu falo sempre, isso não faz o menor sentido. Vocês não sabiam nada de paralisia cerebral. Não adianta ficar mostrando um monte de cirurgia aqui e falar assim, olha como que nós somos intervencionistas, quantas coisas que a gente sabe fazer. Né? Quanto eu melhorei nós não estamos aqui tratando o joelho, nós não estamos tratando o quadril, nem tratando o pé. Então, apesar de saber que nós temos poucos minutos a mais de atenção das pessoas que estão ouvindo, eu queria rapidamente que o senhor só resumisse mais ou menos, dentro da evidência atual que essas coisas mudam, né? Como que o senhor pensa algumas coisas básicas. Então, o pé, acho que não tem muito o que discutir, né? Tipos de cirurgia, melhorar braço de alavanca, de maneira geral, isso pacificado, posicionamento, ortetização, tricepsural, nós já falamos um pouco aqui sobre os conceitos, né? Então, vamos falar de joelho e quadris, só para dar um panorama, até porque hoje nós temos algumas cirurgias que as pessoas estão começando a entender melhor, a epifisiodese anterior para tratamento de flexo, transferência do semitendíneo, epifisiodese do fêmur proximal. Dá um panorama geral, como que o senhor pensa o tratamento do joelho e como que o senhor pensa o tratamento dos quadris. No caso dos joelhos, dos deambuladores e não deambuladores, e no caso dos quadris, igualmente, dos deambuladores e não deambuladores. Perfeito. Acho que sim. Então, joelho, deambulador. O paciente que ainda tem que ter extensão passiva total do joelho próximo disso. Tá? O paciente que ainda está crescendo, está em crescimento. Evitar a ostomia extensora do fêmur distal. Tá? Então, a ostomia extensora mais encurtamento, o avanço distal patelar, é cirurgia geralmente feita após o término do crescimento. Cirurgia para o agachamento persistente, para a restiva do agachamento. O paciente está crescendo, você tem que abordar um pouco partes moles. Tá? Eu gosto de transferir o semitendíneo. Na literatura, o mais comum é alongar isquiotibiais. Tá? Os resultados são similares. Quantos graus o senhor pensa de correção do semitendíneo isolado? Isolado, uns 10 graus no máximo. Tá? Então, se passar disso, eu tenho que fazer gesso seriado ou combinar o isodese anterior do fêmur distal, que é uma opção muito boa. Passou a ser usada mais nos últimos anos, mas cobriu uma lacuna importante. Você muda a história natural. Então, a história natural, o paciente está fletido, com o crescimento ele tenta recidivar isso daí. Com a epifisiodese anterior, você vai usar um período de tempo que vai corrigir mais o joelho, você ganha uns 3 anos de tratamento, 3, 4 anos. Tá? Então, acho que é interessante para isso. Agachamento persistente, recorrente, física fechada, cirurgia mais poderosa é a extensora
junto com o patelar, ou encurtar ou avançar distal. Funciona igual. Tem uma idade que o senhor pensa que o tendão patelar ou o senhor pensa pelo leg? Eu tento postergar o máximo, preferencialmente com as físicas fechadas ou fechando. Tá? Porque eu não gosto de fazer aquela técnica do Novacek superostial, não? Não, é descrita. O próprio Novacek usa pouco a técnica. Ele mesmo fala que aquelas cirurgias são para pacientes um pouco mais velhos. Tá? Acho que é uma situação de exceção, você pode fazer aquilo para poupar a física. Mas, de forma geral, você tem que evitar. Quando o paciente está crescendo, usar partes moles com parcimônia, claro, gestos seriados e o crescimento guiado anterior dos joelhos. Tá? Nível 4. Nível 4, às vezes, o paciente é mais fácil você, às vezes, o paciente trocar poucos passos em casa, mesmo que apoiado, que você carregar o paciente. Então, às vezes, o paciente de nível 4 ficar um pouco em pé e dar alguns passos em casa, ele ajuda a família. Tá? Então, para isso, o joelho tem que estar bem estendido. Então, o raciocínio é o mesmo. Evito usar a extensão no nível 4, tento trabalhar bastante partes moles, sudeste anterior, não faço patelar nível 4, tá? Em última instância, para ficar física fechada, fazer uma extensão isolada para esses fins. Ortostatismo ajudar em caso de transferência, poucos passos. Nível 5, raramente eu faço flexão dos joelhos, a não ser se para relaxar, para posicionar só partes moles. Tá? Quadril. Tá? A derrotatória do fêmur é uma cirurgia feita para paciente que anda. Então, andou, o pé está desviado para dentro, o paciente tropeça, cai, a causa é o quadril. Tá? Então, uma cirurgia feita com maior frequência é rodar o fêmur para fora. Tá? Proximal ou distal? A literatura dá respaldo para os dois. Tá? Proximal, teoricamente, você está mais próximo ao cora, ao centro da deformidade. Tá? Se tem algum valgo, tem que corrigir, se corrige junto. Tá? E consolidar mais rápido. Tá? Distal, às vezes, demora um pouco mais para consolidar. E distal tem a questão da patela também. Patela também. Você tem um limite para rodar distal. Tá? Então, proximal, você tem mais gama para corrigir. Uns 20, 25. Distal é difícil rodar mais que isso. Tá? É isso. Criança muito nova tem atenção. Tá? Quanto mais nova a criança, abaixo de 8, 7 anos, a chance de recidiva é alta. Tá? Então você está acompanhando a criança, só para hip surveillance. Criança pequenininha, 4 anos, flexo, bem espástica, quadril ainda. Vamos ver os cenários aí. Vamos acompanhando esse raciocínio. Quadril abaixo de 30, muito entre 30 e 40, 4, 5 anos. E o quadril com mais de 50. Isso, vamos começar pelo nível. Tá. Os não deambuladores e os deambuladores. Assim. Tá bom. Então, sim, se pega uma criança nova, então, passou de 30% o quadril sobrepuxado, se for nível 5, a chance de progressão é altíssima. Então, você tem que fazer algo para quebrar essa chance de progressão. Tá? Se houver contratura de adutor de quadril, se alongar o adutor de quadril, você dá uma abdução maior do quadril, você tem uma chance de brecar o processo e atenuar o processo. Se a chance é maior, quanto mais leve for a subluxação e quanto mais novo for o paciente. Tá? Os resultados podem se manter bons 2, 3 anos e podem piorar depois disso. Tá? Tem um estudo de Melbourne que fala sobre isso. Tá? Então, ficar atento com isso, não deixar de acompanhar. Tá? Agora, mais recentemente, o crescimento guiado do fêmur proximal agregou um pouco mais de opções para tratar esses casos ainda iniciais mais leves, tá? Também. Tá? Então, a correção é gradual, é lenta ao longo dos anos. Então, quanto menor a subluxação, maior chance de sucesso. Mas para crianças pequenas, você vai ter que trocar esse parafuso. Você tem que prever isso no tratamento, tá? Se vale a pena isso ou não. Pode ser hipotônico, pode ser espástico, funciona igual, das duas maneiras. Tem que antecipar que ao longo aí, de uns 4, 5 anos, umas 2 trocas são prováveis. Tá? Hipotônico, o senhor sempre pensa em reconstruir? Quadril, sim. Então, se está subluxando, a ausência de espacidade não é uma garantia que ele vai ser assintomático. Tá? Então, os casos de hipotônico são mais raros, os casos, mas a prevalência do quadril do espasmo do hipotônico é igual ao do espástico. Tá? Então, o que determina isso é o nível motor. Tá? Então, se tem paralisia cerebral, se tem sensibilidade, tenta manter o quadril na melhor posição possível, manter o menor desgaste possível. E aí, essa criança está com entre 30 e 40, então o senhor faria um parafuso crescimento guiado, associado ao adutor. Tiver contratura de adutor, e tem a opção de fazer o crescimento guiado no parafuso. Eles têm que pesar com a família se está ok para eles a troca do parafuso. Associar os dois, você aumenta a chance de sucesso. Né? E 30, 40 é a zona cinzenta. Então, tem chance de progressão, nem todos vão progredir, mas você aumenta a sua segurança. Nível 5, 90% dele. A chance é alta. Né? E aí, o paciente está com mais de 40% de subluxação, o índice acetabular ali mais de 25. Qual a idade para começar a pensar numa derrotatória varizante? Geralmente após os 4 anos. Né? Hoje em dia, os materiais de síntese, você tem opções para crianças menores, são placas mais frágeis, mas tem opção. Se fizer muito cedo, você recidiva o valgo, muitas vezes. Então, de 4 para cima. Né?
Se possível, acima de 5, 6, você reduz a chance de recidivar o valgo do paciente. Tá? E geralmente, quando a subluxação começa a passar de 50%, já começa a ter algum nível de displasia acetabular. Tem que ficar atento com isso. Às vezes o raio-x é difícil de posicionar, então tem flexão de quadril, adução de quadril, então não está muito bem posicionado, você parece que está bom. Acaba não vendo em AP, né? Você não vê direito. Tá? Então, vai lembrar, se a subluxação começa a passar de 50%, desconfiar que o acetábulo já não deve ser. A displasia seria um fator que o senhor pensaria assim, mais em intervir rápido para melhorar, né? Para remodelar esse quadril, para não precisar de uma cirurgia maior no futuro? Sim, até evitar de surgir a displasia, né? Então é bastante questionável quanto que remodela um acetábulo do PC ou não, mas claro, quanto mais preservado ele tiver, se você centrar essa cabeça, ele vai evitar a progressão da displasia, né? E você faz uma cirurgia, um DEGA, um San Diego, uma cirurgia menor do que precisar fazer um TONES, né? Com certeza. Tá, e aí essa criança é no deambulador, né? Deambulador subluxando nessa idade, tá? Nível 2, nível 3, só faz adutor. Pode ser feito, teoricamente funciona melhor do que no deambulador, tá? Então tem que ter parcimônia, porque se alongar pessoas, tem que alongar alto, sem intrapélvico, se alongar pessoas embaixo vai enfraquecer, tá? Então tem que aumentar um pouco a abdução dos quadris, em torno de 30 graus, mas sem ser excessiva, tá? E os deambuladores que subluxam precocemente e mantêm a capacidade de andar, eles têm mais chance de responder aos adutores. Então eles têm melhor prognóstico de resposta. Mas atenção só com a quantidade que vai alongar, preservar flexões de quadril, você não causar prejuízo funcional para eles. O senhor falou uma coisa muito importante, que é o quadril voltar ao valgo, né? A tendência de voltar ao valgo. Claro, as forças deformantes estão ali, né? Volta, a gente tira o adutor, parece que ele reconstrói igual o lábio da lagartixa. E aí, uma coisa que é importante até de princípio, para quem está começando a entender, também as questões rotacionais, né? Então, quanto as questões rotacionais, elas são ainda mais importantes você pensar em fazer mais tarde, se eu penso assim, pelo risco de recidiva. Sim, se é uma rotação só de rotação, o quadril está bonitinho, tá? Se você conseguir fazer por volta de 10 anos daí em diante, você reduz a chance de recidiva. Tá? Então, se der para segurar essa indicação, melhor. Tá? Se é mais nova a criança, a chance de recidivar é alta. Esse eu acho que é bem desafiador. Eu pego pacientes com alteração rotacional com 5 anos, 6 anos, eu fico naquela dúvida de um magestro, deixa muita dúvida, Dá né? dúvida, realmente dá. Uma magestro é uma cirurgia pouco feita, ela consegue atenuar, tem que ser bem dosada também para não causar nenhuma disfunção de musculatura glútea. Então essas crianças começam a rodar demais muito precocemente, realmente dá essa dúvida. Tá? Os americanos são mais diretos, eles fazem, hipercorrigem e contam que essa hipercorreção vai durar, até parar de crescer. Óssea. Uma gesto o senhor faz só o tensor ou o senhor vai até os glúteos? Só o tensor, o glúteo está grudado nele, você não consegue, é até difícil isolar, então eu vou só anteriormente mesmo. Então, contando a espinha ali, a crista ali da parte anterior dela, eu descolo no máximo 4 a 5 centímetros ali, bem anterior, não vou muito para trás não, para não chegar próximo de abdutor. Perfeito. Tem um número de índice acetabular para fazer o San Diego, o DEGA? Classicamente a gente é acima de 25, né? Mas você sempre olha o sorcio, olha o rebordo acetábulo, se ele já está convexo, você está invertido já. Eu me baseei muito na porcentagem de extrusão. Então, 50% acaba sendo um determinante para mim. Não só isolado, mas se passou disso, vai estar desplástico o acetábulo. Não tem muita você coisa. Vai fazer os dois, vai fazer o acetábulo também. Faz os dois. Adolescente, reconstrói ou salvamento? O salvamento é a última opção. Então, salvamento, quem tem que pedir para você é a família, no caso de dor. Tá? Então, sempre que possível, tenta a reconstrução até a última instância. Tá? Então, o acetábulo tem que ser possível de reconstrução, a cabeça tem que estar pelo menos metade dela preservada, para você manter o quadril encaixado e ainda com chance de ficar viável, com menos desconforto. Tá? Mas o de salvamento eu faço por último, quando o quadril não tem mais nenhuma chance de reconstrução, você tem dor. O quadril doloroso eu sempre começo pelo mais simples. Então é o quadril já perdido, você não consegue reconstruir. Então primeiro tira a espacidade, faz toxina, faz partes molas, reduzir a espacidade. Faz infiltração? Você faz, às vezes a dor melhora às vezes. Você faz infiltração de triancil na articulação? Isso eu nunca fiz. Mas é uma opção, tem colega que faz e ajuda. Tá? Tem colega que acha que piora. Artroplastia. É um tema polêmico. Tá? Os casos de mais sucesso são pacientes que os quadris eram locados, tá? E gastaram rápido ao longo dos anos, então 30 anos, um pouco mais, ficam dolorosos, então faz a artropatia para fins funcionais e para dor e fica bem. Por paciente não deambulador, já foi feito mais no passado, mas é um desafio, porque as próteses acabam sendo grandes para o paciente, a qualidade óssea não é boa, tem mais chance de subluxar. Então, no PC, a artroplastia funciona melhor para o paciente que anda, que a articulação está alocada, mas gastou rápido. Perfeito. Última coisa, fizer um pinga-fogo final aqui. Acho que a gente pulou o tríceps, mas gesseriado,
Botox G-seriado, só G-seriado ou nada? O que o senhor pensa disso para crianças pequenas? Uma alternativa, então aquela filosofia que nós dissemos, de tentar sempre buscar a alternativa mais conservadora possível. Tá? Se um tratamento que é leve, que é discreto, criança é nova ainda, é uma estratégia que você pode ser usada. Tá? Os resultados são parecidos. Então você vê de estudo aí, só o gesso mais botox, parece que é a mesma coisa. Tá? Então é questão de preferência de cada um, tudo, mas eu acho que uma alternativa bastante útil aí para você tentar postergar uma intervenção em criança muito nova, que tem tratamento leve. O Francisco fez aquela revisão da Cochrane, né? E acaba que a gente usa bastante G-seriado lá, crianças de 4, 5 anos, a gente tem praticamente não alonga mais. A gente já teve dias de fazer 4, 5 trocas também. Dá muito trabalho, é difícil acompanhar, né? Mauro, faltou alguma coisa para falar de quadril e joelho? Quer dar alguma coisa desse assunto específico? Não, acho que foi bem. Acho que valeu, claro. O pessoal que assiste tem um tempo X que o pessoal consegue ficar atento a seguir, né? Mas é um tema muito extenso, né? Um tema interminável. Então, a gente poderia conversar semanas sobre isso, né? Então, as ramificações são muito grandes, né? Mas acho que em termos de mensagem principal, acho que foi passado o principal. Acho que eu estou contente, acho que vocês fizeram um bom trabalho aí. E as mensagens principais, o pessoal vai ter acesso a isso. Eu queria agradecer, antes do Fernando fechar, a gente estava ansioso por receber o senhor aqui, nós estamos falando dessa gravação com o senhor, algumas gravações, se não rolasse a gente ia ficar com o cara no chão, mas de verdade, a gente já se conhece e o senhor sabe da nossa admiração e isso é real. Queria agradecer muito mesmo, de verdade, a contribuição do senhor, tanto para a sociedade, quanto para a sociedade científica, para os pacientes. Para mim é um exemplo, o Dr. Mauro, ele passa em todos os pacientes que ele opera, SUS ou convênio, pós-operatório, independente de ter residente. O residente vai passar, mas ele já passou, ele trocou o curativo, fez as coisas. São coisas que eu levo para minha vida, que eu também vendo do Dr. Amâncio, a equipe que eu estou aqui acompanhando desde que eu cheguei em São Paulo. Então, a forma de abordar o paciente, isso me aproxima do senhor dentro do que eu quero ser. Claro que eu estou longe e mas é bom ter espelhos grandes, e é bom estar perto de gente grande para a gente poder fazer cada vez coisas melhores. E muito obrigado por isso e obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado Fernando, Felipe. E última frase, talvez, falando da carreira, o que vai determinar se você é um bom médico ou não, acho que muito mais o trato que você tem com o paciente do que a tua bagagem científica. Todo um conjunto, claro, né? Mas o jeito que você trata o paciente, que você se relaciona com ele, talvez seja a forma mais determinante que vai te qualificar no final da carreira como um bom médico ou não. Acho que é o mais importante, acho que é isso. Perfeito. Então, você vê que, além de tudo, ser uma referência em paralisia cerebral, uma referência em humanidade, em medicina, um cara que a gente se espelha muito e que a gente tem muito orgulho de estar no mesmo círculo e de poder contar com ele aqui no dia a dia e contar com ele aqui no nosso podcast para engrandecer tanto, né? Muito obrigado, viu, Dr. Mauro? Pessoal, obrigado pela audiência. Hoje foi espetacular, mais uma vez. Agradeço muito. Até a semana que vem. Um abraço.